Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Estamos dando início então à nossa transmissão, edificados na palavra, na nossa conversa bíblica, para a nossa edificação, para a tua edificação. E eu gostaria de dar alguns segundos aí para você convidar outros irmãos, amigos, familiares para estar acompanhando a transmissão dessa noite, amém? Então você que está aí no Instagram, você que está aqui também no Facebook, né? Vai aí digitando, vai aí chamando aqueles que você conhece para estar conosco aqui nesta transmissão. Vamos estar iniciando aí então a nossa reflexão bíblica dessa noite sobre esse tema, né? O crescimento espiritual em tempos de crise. Então gostaria de, desde já aí, pedir a você que estivesse se preparando, apanhe aí a sua Bíblia, apanhe aí um caderno de anotações, uma caneta, um lápis, se prepare aí para também você encaminhar perguntas, amém? Você pode aí nos encaminhar perguntas, esteja bem à vontade, é um diálogo, uma conversa interativa aqui sobre esse tema, né? O crescimento espiritual em tempos de crise. Então vai convidando aí alguém, daqui a alguns segundos nós vamos orar e vamos iniciar então o nosso diálogo, amém? Quero saudar a todos que já estão aqui conectados, os demais aí que também estão aqui conosco no Instagram, no Facebook, irmãos, irmãs, Deus abençoe vocês desde já, amém? Vamos aguardar aí mais alguns segundos para que alguns outros irmãos entrem e nós vamos então iniciando. A paz do Senhor, amém. Aleluia, glória a Deus. Quero saudar aqueles irmãos que entraram, então, logo depois aqui do início da nossa transmissão, que entraram há pouco aí. Quero saudar você, Deus te abençoe. Obrigado por você estar conosco aqui nessa noite para este nosso diálogo, esta nossa conversa bíblica, amém? Se você já convidou alguém, então prepare aí, pegue a sua Bíblia, pegue aí o seu caderno de anotações. Deixa eu perguntar também para você que já entrou, me dá por favor um sinal se você está aí recebendo então o nosso áudio e o nosso vídeo de maneira adequada, audível. Dá um toque para nós aqui, para a gente saber como está aí o estado da transmissão. Você que está no nosso Instagram, também no Facebook. Me dá um sinal aí de ok, amém. Obrigado, Brenda, Deus abençoe. Quem tiver no Instagram, quem tiver aliás no Facebook também, por gentileza, se puder me dar um toque. Muito bom, aqui no Instagram parece que está tudo ok. Acredito que também no Facebook nossa transmissão esteja
esteja adequada, amém? Amém, que bom, graças a Deus. Irmãos, vamos fazer uma oração então? Feche os seus olhos aí, vamos orar, vamos colocar diante de Deus este momento, amém? Nosso Deus e bondoso Pai, primeiramente te agradecemos e te louvamos por tua graça, por tua misericórdia, por teu infinito e grande amor. Te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado para conosco. Te louvamos, ó Pai, pela tua vontade, pelos teus propósitos, pelos teus planos acerca de nós, Pai, sobre nós, para a glória do teu nome. Te louvamos, Senhor, ó Deus, porque tu és um Deus que está no trono, está no controle de tudo. Somos teus filhos, Pai. Ó Deus, mediante a fé no sacrifício redentor do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, obrigado por tão grande salvação. Obrigado pelo Espírito Santo, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que é alimento, Pai, que nos liberta, que nos transforma. Obrigado pela tua palavra. Estamos diante de Deus da tua presença. Ó Deus, e queremos pedir que o Espírito do Senhor possa nos guiar, nos conduzir. Deus, na reflexão, Deus, ó Pai, na compreensão da tua palavra, Senhor, para que por ela possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, Pai, abençoe cada vida que está conectada aqui nesta transmissão. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Alguns irmãos entrando ainda. Então eu quero saudar aí os irmãos que eu ainda não saudei. Deus abençoe você que entrou agora aí. Deus abençoe tua vida. Obrigado por você estar aqui conosco. Ainda alguns irmãos entrando, mas nós vamos iniciando, nós vamos aos poucos aqui introduzindo o nosso assunto, amém? E eu quero mais uma vez deixar você bem à vontade para você também encaminhar suas perguntas, suas dúvidas ao longo dos nossos próximos minutos aqui juntos, amém? O objetivo é que nós realmente possamos tirar nossas dúvidas, possamos crescer e possamos aqui então ser edificados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quero pedir então a você que abra sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, aliás, a partir do verso 8. Então vamos lá, deixa eu fixar aqui, 2 Pedro 3, 2 Pedro capítulo 3, amém? Vamos ler do 11 ao 18. Tá aí então, 2 Pedro 3, 11 a 18. Deixa eu fixar aqui. (11 a 18), pronto. Ok. 2 Pedro 3, 11 a 18. Se você abriu, acompanhe a leitura então conosco. Diz assim, o texto da palavra de Deus. Todos encontraram aí? Todos puderam achar? Vamos lá. Eu falei 11, né? Verso 11. Vamos ler do verso 8, por gentileza. A partir do verso 8. 2 Pedro 3, verso 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer,
que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Até esse texto aí. Desculpe, então, eu ter fixado aí o texto a partir do verso 11. Na verdade, lemos a partir do verso 8. 2 Pedro 3, do texto que vai do verso 8 até o verso 18. Queridos, então nós estamos com um tema proposto que é o crescimento espiritual em tempos de crise, né? Eu gostaria de enfatizar este último versículo que lemos. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este versículo final da epístola, desta segunda epístola de Pedro, nos exorta então ao crescimento espiritual, o crescimento que nós estamos aqui chamando de crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo é o crescimento espiritual, que cada crente, eu e você, precisamos experimentar. Deixa eu dar um pouco do contexto aqui das cartas de Pedro, tanto a primeira carta como a segunda carta. Quando Pedro escreve a sua primeira carta, ele a dirige para crentes que estavam passando por um período de grande sofrimento advindo de perseguição, né? Então eram crentes que estavam sendo de fato, né, oprimidos pelo sofrimento. E quando Pedro escreve a segunda carta, ele agora está preocupado com os crentes por causa do perigo, né, das falsas doutrinas que estavam impactando a vida da comunidade cristã daquela época, né? Então, o contexto de ambas as cartas inclui sofrimento e a influência de doutrinas, né, falsas no meio da igreja. Este cenário, queridos, este ambiente, né, a gente tem que convir que é o melhor ambiente para o crescimento espiritual.
né? A gente sabe que nós, como cristãos, como crentes, né, crescemos mais quando passamos por situações difíceis, né? A gente nota, né, que você purifica mais o ouro conforme você aumenta a temperatura e a pressão, né? Então, o ambiente de sofrimento, de perseguição para a igreja sempre foi um ambiente onde a igreja mais cresceu, mais se desenvolveu, né? Mais se expandiu, né? A gente lê toda a história da igreja primitiva, lê o livro de Atos, né? Lê as cartas e as epístolas do Novo Testamento, né? A gente vai notar isso, né? O crescimento é impulsionado sempre, né, diretamente pelo nível de sofrimento, né, pelos quais passamos, né? Então, nós, por exemplo, atualmente podemos testificar isso, né? Nós estamos passando por um momento de crise, né? De fato, sofrimento até, né? Um momento em que, se você observar bem, né, tem sido um momento até propício para que nós possamos crescer, né? Eu tenho certeza que muitos dos irmãos que estão conosco aqui, muitos de vocês, né, vêm experimentando algum nível, né, de crescimento espiritual maior do que vinha experimentando antes da crise, né? Porque a crise nos empurra para a oração, para a comunhão com Deus, para a meditação da palavra, né? Claro, não todos, né? Ainda alguns parecem estar descuidados, né? Mas o fato é que, via de regra, né, esses momentos eles acabam nos empurrando e nos levando, né, a uma entrega maior, a uma busca maior, e daí com isso o crescimento espiritual, né, aumenta, né? Então, esse era o contexto de Pedro escrevendo à igreja. E ele então exorta a igreja, né, no final aqui de sua carta: vocês precisam crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Lembrar também que Pedro está falando isto dentro de um contexto da vinda de Cristo. Pedro está falando aqui, nós lemos, né, sobre a vinda de Cristo. E é nesse momento em que Jesus está voltando, e pelo fato de Jesus estar voltando, né, é importante que nós observemos, né, esta necessidade do crescimento espiritual, né? Quanto mais nos aproximamos, né, da vinda de Cristo Jesus, mais preocupados e mais diligentes precisamos ser com o nosso crescimento espiritual. Pedro, então, falando da vinda de Cristo, ele conclui: olha, porque o dia de Cristo está realmente próximo, né? Porque nós estamos esperando e apressando a vinda do dia de Deus, porque nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Nós precisamos crescer, né? Nós precisamos crescer. Então, esta é uma realidade aqui, e este é um contexto aqui destas duas cartas, né? Eu gostaria de falar então, queridos, iniciar aqui falando agora mais diretamente sobre a importância, né, do crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Por que crescer é importante, queridos? Primeiro ponto, e aí você já pode ir anotando aí, amém? Primeiro ponto: o crescimento na graça e no conhecimento de Cristo Jesus é a melhor evidência que nós podemos ter de saúde e prosperidade espiritual, né? Por que nós precisamos crescer? Por que nós devemos crescer? Porque isso é um sinal de saúde, né? A gente observa numa criança, ou por exemplo numa pequena planta, né, que você recém plantou, né? Quando há evidências e sinais
de saúde, de vigor, né? Nós sabemos, né? A criança está bem, a planta está bem, né? Quando nós temos, de fato, tanto visualmente quanto na nossa percepção, interação, né? Vemos sinais, de fato, de crescimento, isso evidencia saúde, né? E na nossa vida espiritual não é diferente, né? Então, as evidências de saúde e prosperidade espiritual, né, nem sempre é aquilo que experimentamos na forma de bênçãos, por exemplo, materiais, né? Há alguns que acreditam que porque temos muitas ou recebemos muitas bênçãos materiais, por exemplo, né, temos evidência de que há realmente saúde espiritual. Nem sempre, nem sempre. Quando a gente lê o Salmo 73, né, a gente vê esse dilema, o salmista olhando para aqueles que prosperam, né, e ele acaba ficando até, de fato, entristecido, porque na vida dele não era assim, né, mas ele chega a um momento que ele nota que isto não era um sinal, né, e uma evidência, né, da bênção de Deus, né, na vida daqueles que prosperavam. Então, o crescimento é importante porque ele evidencia o crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ele é importante porque ele evidencia, né, saúde e prosperidade espiritual, né? Segundo ponto, a importância do crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. O crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, ele nos faz mais satisfeitos, queridos, com a nossa vida cristã. É importante que cresçamos, porque só crescendo nós vamos experimentar satisfação na nossa vida cristã. Quando deixamos de crescer e nos tornamos crentes estagnados, né, nós vamos então, simultaneamente a isso, experimentar insatisfação na nossa vida cristã, né? Por quê? Porque a nossa vida cristã, ela é fruto direto do crescimento, né? Então nós vamos experimentar apatia espiritual, fraqueza na oração, né? Vamos experimentar muitas lutas desnecessárias, vamos passar por muitas dificuldades desnecessariamente. Por quê? Porque deixamos de crescer, né? Porque o crescimento, ele vai gerando frutos, né? Uma planta, quando vai crescendo, ela vai, né, não só crescendo, mas ela vai também gerando resultados, frutos, né? Folhas, frutos, verdor, né? Então, quando nós crescemos, nós automaticamente vamos experimentar, né, uma vida cristã de fato satisfatória, né? Crentes que não crescem vivem descontentes, vivem insatisfeitos, né? Vivem, de fato, vivendo uma vida aquém da realidade que Deus tem para ela, né? Então é importante crescer por causa disso. O crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo também é importante porque ele aumenta a nossa utilidade para com as pessoas ao nosso redor, né? Aqueles crentes que crescem, né, eles despertam nas outras pessoas, né, de fato, crescimento. Eles influenciam outras pessoas, né? Quem cresce aumenta a sua influência, o seu poder de influência espiritual sobre as pessoas ao seu redor, né? Ele é uma árvore que com seus frutos ele alimenta outros, né? Ele estimula outros, né? Ele inspira outras pessoas, né? Quem não cresce, né, quem fica estagnado, pouca influência e utilidade vai ter na sua vida para aqueles que estão ao seu redor, né? Mas quem está crescendo está impactando outras vidas, né? Está influenciando outras vidas. É impossível, meu irmão, minha irmã, você crescer na sua vida espiritual
e não ser notado. É impossível você crescer e não exercer influência. É impossível você crescer espiritualmente, né, e não ser um instrumento, né, utilizado por Deus. Então, é importante que cresçamos, para que também aumentemos a nossa utilidade, né, para com aqueles que estão ao nosso redor. Né? E um último aspecto sobre a importância do crescimento espiritual, do crescimento na graça e no conhecimento do Senhor, é que esse crescimento não é apenas possível, mas ele é responsabilidade nossa. Queridos, a responsabilidade pelo crescimento espiritual é tua, é minha, é nossa. Ela é pessoal, né? Deus já proveu, né, os meios para o crescimento. Deus já nos exortou a que cresçamos, né? Então, esta responsabilidade é nossa, né? Nós nunca vamos poder culpar alguém por não termos crescido espiritualmente. Eu não posso culpar os meus líderes, os meus irmãos, os meus pastores. Eu não posso culpar até mesmo a Deus, né, por eu não crescer espiritualmente. Isso nunca vai ser, de fato, possível a nós. Né? Por quê? Porque o crescimento na graça, o crescimento espiritual, ele não é apenas possível, mas ele é uma realidade, né, que nós precisamos abraçar. É nossa responsabilidade. Por isso que o texto fala, antes crescei, você deve crescer, eu devo crescer. Né? Então essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é de cada um de nós. Nós não podemos nos furtar ao crescimento espiritual. Crescimento espiritual não é algo opcional para a nossa vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Crescimento espiritual não é algo, né, opcional para a minha vida espiritual, não. O crescimento espiritual é uma ordem, o crescimento espiritual é um mandamento, o crescimento espiritual é uma responsabilidade que eu e você temos. Amém? Então, se você anotou, são 4 aspectos aqui que eu destaquei sobre a importância do crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, só revisando, né? Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É importante porque é a melhor evidência de saúde e prosperidade espiritual. É importante porque nos faz satisfeitos com a nossa vida cristã. Você vai viver uma vida cristã muito mais dinâmica, muito mais alegre, muito mais feliz, se você crescer espiritualmente. O crescimento vai te estimular a crescer ainda mais, né? O crescimento vai te dar uma satisfação tão grande que você vai buscar cada vez mais o crescimento, né? O crescimento na graça é importante, o crescimento na graça e no conhecimento é importante porque ele aumenta a nossa utilidade, como nós falamos, a nossa influência, né? O nosso poder de influenciar outras vidas, né? De estimular outras vidas, o nosso poder de inspirar outras vidas. Então, é importante porque a nossa utilidade vai aumentar. Quando nós crescemos, nós vamos ser mais e cada vez mais usados por Deus, para a glória do Senhor. E o crescimento, por último, é importante porque ele não é apenas possível, mas ele é uma responsabilidade nossa. Amém? Então, esses foram os 4 pontos iniciais aí, né? E se você então estiver, de fato, consciente da importância do conhecimento, do crescimento espiritual na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, você vai, de fato, ter dado o primeiro passo, né, para passar a crescer. E note, queridos, que nós estamos falando de conhecimento na graça e no conhecimento. São 2 coisas juntas. Entendeu? Há um equilíbrio aqui, né? Então, se você cresce apenas no conhecimento e não na graça, né, esse conhecimento vai ser teórico, né? Esse conhecimento vai ser apenas intelectual.
Então você precisa equilibrar isso, crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Bom, vamos lá. Como é que eu sei se eu estou crescendo espiritualmente? Como é que eu sei se eu estou crescendo, então, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo na minha vida como um cristão, né? Então, há algumas evidências do crescimento na graça e no conhecimento na vida de um crente que vão nos ajudar a, de fato, monitorar o nosso nível de crescimento espiritual, né? Nós precisamos, de fato, queridos, estar preocupados com o nosso crescimento. Nós não podemos ficar realmente despreocupados e desatentos com isso na nossa vida. Amém? Então, como é que eu posso saber se eu estou crescendo espiritualmente, né? Será que é por muito ir ao culto, aos cultos? Será que é por muito frequentar uma igreja, né? Quais os sinais, de fato, que vão me dar a segurança de que está havendo um crescimento espiritual? O que você acha? Você tem alguma opinião? Você pode opinar aí? Um sinal, uma evidência de que você está crescendo espiritualmente? Isso é importante, né? Nós temos que estar a todo tempo monitorando o nosso estado de saúde espiritual, amém? A gente está tão preocupado, né, com o estado da nossa saúde física, especialmente aí com a Covid, né, que nós temos que, de fato, também aproveitar isso e esse exemplo, esta preocupação, né, e nos preocupar com o nosso nível de saúde espiritual, né? Irmão Charles aqui está falando que o testemunho é um índice a ser observado, né, de crescimento espiritual. Sim, concordo, né? Quando nós crescemos espiritualmente, nosso testemunho, de fato, ele vai ser cada vez mais impactante, né? Então, concordo, né? Pastor Raimundo está falando aqui, comportamento e atitude na presença de Deus, né? Irmão Claudemir também, testemunho de vida cristã. Isso. São todas evidências aí, de fato, de que nós estamos crescendo espiritualmente, né? Pastor Ismael está conosco aqui. Deus abençoe, Pastor Ismael. Muito obrigado por tua presença aqui conosco na nossa transmissão. Amém? Então, todas essas coisas aí, queridos, de fato são evidências de crescimento espiritual, né? Nosso testemunho, nosso comportamento, nossa atitude, né? Mas deixa eu destacar aqui pelo menos 5 evidências aqui que eu reputo da maior importância, queridos, e vão nos ajudar, né, a, de fato, monitorar, né, o nosso crescimento espiritual. Eu creio que uma primeira evidência, queridos, amém, pastor, Deus abençoe, pastor Ismael, a primeira evidência aqui, queridos, de um crescimento espiritual, né, é a humildade crescente, né? A humildade crescente. Maurício está falando aqui que um sinal de crescimento é como nos posicionamos diante das adversidades. Verdade. A maturidade e o crescimento vão nos ajudar a nos posicionarmos melhor, de forma mais equilibrada, né, diante das adversidades. Mas o que eu estava destacando aqui, o primeiro ponto, a primeira evidência de um crescimento espiritual, do crescimento na graça e no conhecimento de Cristo, é a humildade. Uma humildade cada vez mais crescente. Queridos, deixa eu falar para você, quem está crescendo na graça de uma forma, de fato, sustentável, consistente, esta pessoa, este crente, ele cada vez mais, a cada ano que passa, né, ele tem uma humildade cada vez maior. O que é essa humildade? Esta humildade é uma percepção, né, uma percepção da nossa própria indignidade. Humildade é isso. Humildade é realmente uma consciência de que eu sou indigno,
indigno de tão grande amor de Deus, de tão grande salvação que Deus fez por mim, indigno, né, de ser considerado, né, às vezes alguém aos nossos olhos, né, bom, né? Então, a indignidade pessoal, não que, né, vamos ser indignos, não, é esta percepção de indignidade, né? E uma percepção também maior a cada ano que passa da nossa pecaminosidade. Quando nós crescemos, e cada vez mais que crescemos, nós realmente temos uma visão cada vez mais, né, sensível, né, da nossa indignidade e da nossa pecaminosidade. Isso nos faz humildes, queridos. Isso nos faz, de fato, reconhecermos o quão dependentes somos, né, da graça e da misericórdia de Deus. Então, esta é uma primeira evidência importantíssima, né? Qual a sua visão acerca de você mesmo, né? Você se vê como alguém merecedor? Você se vê como alguém capaz, né? Ou você realmente olha para você, né, e se avalia como de fato alguém que só está de pé por causa da misericórdia de Deus, né? Porque nós mesmos não somos, não podemos, né, não temos, é o Senhor quem tem feito todas estas coisas em nós, né? Uma segunda evidência, queridos, de crescimento espiritual, né, de que estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo em nossa vida, é uma fé e um amor cada vez mais crescente. Quem está crescendo está vendo a sua fé e o seu amor cada vez mais crescente, né? Falando nesse contexto da vinda de Cristo, né? Pedro está falando aqui, o contexto é o contexto da vinda de Cristo, né? Não há dúvida, querido, que nós estamos, né, próximos da vinda de Cristo. Os sinais nos mostram isso, né? E interessante que nos evangelhos, Jesus vai falar de dois aspectos aqui com respeito à fé e o amor, né, no período, no tempo da sua vinda, que nós precisamos atentar, né? Fé e amor vão ser, de fato, elementos que vão estar meio que em baixa na vinda de Cristo Jesus, né? Você se lembra daquela parábola do juiz iníquo? Está lá em Lucas, capítulo 18, verso de 1 a 8. Depois você pode ler aí, anote e depois leia, né, a parábola do juiz iníquo. Lucas, capítulo 18, verso 1 a 8. Né? Jesus termina aquela parábola dizendo o seguinte: olha, quando eu vier, né, porventura acharei fé na terra? Ele coloca uma dúvida aí, né? Porventura, quando eu vier, porventura acharei fé na terra? Né? Quando Jesus está falando com os discípulos acerca do princípio das dores, né, dos sinais da sua vinda, lá em Mateus capítulo 24, verso 12, ele diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriará, né? Então, Jesus está falando de uma fé e um amor, né, que no contexto da sua vinda vão estar em baixa, né? Na vida daquele crente, da vida daquele homem, mulher de Deus, que está crescendo na graça, que está crescendo no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, esta fé e este amor, ele vai também crescer, vai aumentar. Uma evidência clara do crescimento espiritual é uma fé e um amor cada vez maior. A cada ano que passa, este crente tem uma fé mais firme, um amor mais de fato, né, presente
na sua vida, né? Como fruto, como sinal deste seu crescimento espiritual, né? Um terceiro aspecto, queridos, né? E eu gostaria só de destacar aqui algumas contribuições que tivemos. Irmãos Marcos está dizendo aqui, né, que à medida que nos distanciamos das práticas do mundo, nós crescemos na graça. Exatamente. Pastor Claudemir falando aqui que a soberba também atrapalha muito o crescimento. É verdade, né? Então, quem cresce é cada vez menos soberbo, né? Se há soberba, é porque o crescimento está sendo de fato muito pequeno, né? Muito tímido na vida de um crente, né? Porque, como nós vimos, uma evidência muito clara do crescimento é uma humildade cada vez mais crescente, né? Uma fé e um amor também cada vez mais crescente a cada ano que passa, né? Uma terceira evidência, querido, crescimento espiritual, de que nós estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, é a seguinte: santidade de vida e uma conversação cada vez mais amadurecida. Deixa eu te explicar melhor isso. Quanto mais crescemos na graça e no conhecimento de Cristo, nós vamos evidenciar uma maior santidade, isto é, um maior domínio sobre o pecado, um maior domínio sobre a influência do mundo e um maior domínio até mesmo sobre a influência de Satanás. Então nós vamos evidenciar na nossa vida uma santidade maior a cada ano que passa, né? A cada ano que passa, se estamos crescendo, nós vamos estar de fato também exercendo um domínio maior sobre esta tríade, né? Pecado, mundo e diabo, né? Se a pessoa se converte a Cristo, né, mas com o passar do tempo, né, ela continua tendo uma vida aprisionada pelo pecado, né, influenciada pelo mundo, contaminada pelo mundo, né, oprimida pelo diabo. Querido, das duas umas, ou ela não se converteu, né, de fato, não passou por um novo nascimento, né, ou se passou, ela não está crescendo espiritualmente. Ela não está crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. E lembrar, como nós dissemos no início, né? O conhecimento, o crescimento na graça e no conhecimento de Cristo é uma responsabilidade nossa, né? Nós não podemos culpar alguém ou alguma coisa, ou o ambiente, ou a nossa igreja, né, por não crescermos. Porque nós vamos ver daqui a pouco, mais para frente, quais são os meios do crescimento. Então nós não podemos culpar. Então, se não estamos tendo santidade na vida, né, não estamos dominando o pecado, o mundo, o diabo, a cada ano que passa, nós não estamos crescendo. Agora, se nós estamos, de fato, tendo maior domínio a cada momento que passa, a cada ano que passa, um maior domínio sobre os pecados que praticávamos e agora não praticamos mais, um maior domínio sobre a influência do mundo, um maior domínio sobre as astutas ciladas do diabo, né? Nós estamos, de fato, experimentando um crescimento. Isso é santidade de vida, né? Então, a evidência do crescimento é santidade de vida e conversação amadurecida. O que é isso? Isto quer dizer, nós temos, né, mais cuidado a cada ano que passa com as nossas, com o nosso temperamento, com as nossas palavras, com as nossas ações. As nossas conversas, né, elas são amadurecidas. E quando eu falo de conversa, eu falo tanto da conversa verbal, aquilo que falamos, né, como também da nossa manifestação, né, nas nossas redes sociais, porque a modernidade trouxe esta mudança, né? Nós não somos só o que falamos, somos aquilo que digitamos, né? Somos aquilo que teclamos, somos o que, né, nos manifestamos
também no mundo virtual, né? É uma influência, um impacto, né, da nossa modernidade, né? E muito bem-vinda, né? Nós temos aqui, né, outras oportunidades, né, de pregar o evangelho, de nos relacionarmos, né? Isso é bom, né? Então, mas como tem sido a nossa conversação? Como tem sido a nossa expressão nas redes sociais? Porque tem crente, querido, que na igreja é uma coisa, né? Mas quando vai para o mundo virtual, aliás, na vida real é uma coisa, mas quando vai para o mundo virtual, parece que ele se transforma, né? Parece que é outra pessoa. Então, como tem sido o nível de maturidade das nossas conversas, das nossas manifestações, sejam elas, né, verbais, presenciais ou virtuais, nas redes sociais, por exemplo? Elas têm sido, de fato, agradáveis a Deus? Nós conseguimos exercer um domínio ao ponto de termos palavras, né, agradáveis, adequadas ao crescimento, à edificação dos outros, né? Então, se estamos tendo uma conversação amadurecida, um relacionamento amadurecido e santidade na vida, nós estamos de fato diante de uma evidência clara de um crescimento espiritual, de que você está crescendo, de que eu e você estamos crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Uma quarta evidência de que nós estamos crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, de que nós estamos experimentando o crescimento espiritual. Qual é? É um maior interesse pelas realidades espirituais a cada ano que passa. Então, querido, quem está crescendo vai evidenciar a cada ano que passa na sua vida um maior interesse, um maior apetite pelas realidades espirituais, pelas experiências espirituais, pela presença do Espírito Santo, né? Pela plenitude do Espírito Santo, pelo conhecimento da palavra, né? O nosso apetite espiritual vai aumentando e nós vamos ficando interessados nas coisas espirituais. Então, isso é uma evidência forte de que realmente está havendo crescimento, né? Agora, quando não temos, né, ao contrário disso, quando não temos interesse pelas coisas espirituais, né, de temas espirituais, de assuntos espirituais, né, de uma literatura espiritual, não temos interesse, né, por atividades e eventos que vão promover o nosso crescimento espiritual, né? Realmente aí nós precisamos nos preocupar. Muito provavelmente estamos tendo um problema, né? E não estamos crescendo. Então, uma evidência muito forte do crescimento espiritual, né? Do crescimento na graça e no conhecimento de Cristo, é um maior interesse pelas realidades espirituais. E, por último, né? Uma evidência, né, de que estamos de fato crescendo, uma evidência importante de que estamos crescendo espiritualmente, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, é um aumento do nosso zelo, né, da nossa diligência, né, da nossa preocupação em fazer bem pelas almas, em trabalhar pelo bem das almas, pela conversão das almas, pelo crescimento espiritual das almas, né? Pelo bem-estar e pelo conforto das almas, né? Isso é um sinal de que nós estamos, de fato, experimentando um crescimento espiritual, né? Ao contrário disso, quem não cresceu espiritualmente, quem não está crescendo espiritualmente, a cada ano que passa, está cada vez preocupado consigo mesmo, né? Isso quando inclusive estiver, porque tem gente que às vezes não se preocupa nem consigo mesmo, quiçá com os outros, né? Mas o fato de alguém realmente não estar crescendo, né, é a pessoa estar preocupada consigo mesmo, né? Porque quando nós de fato experimentamos um crescimento espiritual na nossa vida, queridos, nós realmente
vamos ser muito zelosos e diligentes, desejosos de fazer o bem, né, pelas almas. Ver a conversão de vidas, ver o crescimento espiritual de outras vidas, ver outras vidas sendo de fato, né, abençoadas, né, nos alegrarmos com o crescimento de outras vidas. Isso é uma evidência muito clara, né, do nosso crescimento espiritual, né? Então, de novo, resumindo, né, aliás, repassando, né, quais são as evidências do crescimento espiritual na nossa vida? Como você vai monitorar se você está crescendo espiritualmente? Primeiro, verifique se você está sendo humilde mais humilde a cada ano que passa. O que é humildade, como nós falamos, né? É uma percepção cada vez maior da nossa própria indignidade, né? E da nossa própria pecaminosidade. Um reconhecimento de fato de que a cada ano que passa eu sei que eu sou realmente mais indigno e tenho de fato, né, uma tendência a pecar, né? Então, nós vamos reconhecendo isso na nossa vida, e isso é um sinal de uma humildade crescente, né? Nós vamos passar a depender mais da misericórdia de Deus, né? Outra evidência é uma fé e um amor crescente, cada vez mais crescente na nossa vida, né? Outra, santidade de vida e uma conversação amadurecida, espiritual. Então, um maior domínio aí sobre o pecado, o mundo, o diabo, e mais cuidado pessoal com o nosso temperamento, né? Com o nosso temperamento, com nossas palavras, com nossas ações, né? Isso é evidência de crescimento espiritual. Uma quarta evidência, como vimos, é um maior interesse pelas realidades espirituais, né, a cada ano que passa, né? Um apetite espiritual maior, né? Queremos de fato experiências espirituais, né? E não só experiências sensoriais, físicas, né? Cada vez menos nós vamos querer isso, e cada vez mais nós vamos querer de fato, né, nos movermos espiritualmente, né? Termos de fato experiência, né, com o sobrenatural de Deus, o mundo espiritual, né? E, por último, um aumento e um zelo, né, um aumento do nosso zelo e uma diligência cada vez maior em fazer o bem pelas pessoas, pelas almas. Amém, queridos? Alguma pergunta, alguma colocação, alguma consideração? Eu queria, então, propor para nós aqui, né, alguns meios para o nosso crescimento. Sim, então eu entendi, ok, né, a importância do crescimento espiritual, por que o crescimento espiritual é importante, entendi quais as evidências aí de um crescimento espiritual, e a pergunta que se faz agora é, como crescer espiritualmente? O que eu faço, né, para crescer espiritualmente cada vez mais, a cada ano que passa, né, a cada momento que nós vamos vivendo na presença de Deus. Então, há alguns meios, queridos, para o nosso crescimento que nós não podemos ignorar ou desprezar, né, ou desconhecer, né? Então vamos lá. Primeiro, um grupo, né, de meios de crescimento, a gente pode chamar o primeiro grupo de ferramentas, de instrumentos, de formas de crescermos, nós podemos chamar de meios de graça privados ou pessoais. Anota aí. Então, para que possamos crescer, nós precisamos lançar mão, primeiro, dos meios de graça privados, pessoais. O que são esses meios? É o conjunto queridos, de coisas que nós temos à nossa disposição e aprendemos na Bíblia, que são a oração. A oração é um meio de graça pessoal, né, privado, que vai nos fazer crescer, né? A leitura das Escrituras, a meditação nas Escrituras, né?
E aquilo que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 11, né? O autoexame. Né? Então nós primeiro precisamos lançar mão deste conjunto, né, de meios, né, de graça que Deus nos deu, nos disponibilizou para que possamos crescer. Né? Então, oração, a leitura das Escrituras, a meditação e o autoexame. Né? Então, nós precisamos priorizar isso na nossa vida, querido. Né? Segundo, nós temos digamos assim, um outro conjunto de ferramentas disponíveis para o nosso crescimento espiritual, que são os meios de graça públicos. Nós temos então os meios de graça privados, pessoais, que é a oração pessoal, a leitura individual da palavra de Deus, a meditação individual, um autoexame, né, pessoal. Mas temos também um outro conjunto de meios de graça, que são aqueles meios de graça públicos, coletivos. Né? Então, quais são? A adoração, o culto dominical regular, vai ser um meio importante para o nosso crescimento. Né? A oração coletiva, porque, queridos, se por um lado a oração individual, privada é importante, a oração coletiva também é. São as nossas conhecidas reuniões de oração, né? Ou agora as nossas lives de oração. Né? Muitos não lançam mão disso, por isso não crescem espiritualmente. Você vê, você marca um culto, um louvor, uma festa, né? Vai um show, né? Um cantor, vai muita gente. Marca um culto de oração, uma reunião de oração, ou uma live de oração. Vão lá 10 pessoas, 15, 20, né? Basta ver, né? Eu tenho visto, acompanhado muitas lives, né? Então você vê live de autoajuda, 2.000, 3.000 pessoas. Live de como ganhar dinheiro, 10.000 pessoas, 20, 30. Eu vi live de 90.000 pessoas, né? Live de show para entreter a nossa mente, o nosso coração, entreter a nossa alma, né? 20.000 pessoas. Live de oração, 10, 11, 9 pessoas. Então não lançamos mão, né, deste meio de graça, que é a oração coletiva, a reunião de oração juntos, né, para o nosso crescimento. Outro, pregação da palavra, Santa Ceia, né? São todos meios, né, de graça coletivos que Deus nos proporcionou, né, para que possamos crescer, né? Crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Né? Outro ponto, querido, outro meio de crescimento, vigilância da nossa conduta nas pequenas coisas da vida, nas pequenas, né, questões da vida diária. Né? Então, vigilância com pequenas coisas. Você sabe que uma árvore, né, quando ela cai comida por bicho, né, você não percebe, porque começa por baixo, pela raiz, pequenas coisas. Amém? Queridos, deixa eu fazer uma pausinha rápida aqui. Quem está aqui no Instagram, eu vou precisar reiniciar. Nós temos aqui 15 segundos, tá bom? Então, quem está no Facebook, segura aí. Quem está no Instagram, eu vou reiniciar. Nós já estamos quase acabando, mas eu gostaria que você se reconectasse aí, tá bom? Não muda de canal. Coloca aí e reconecta de novo aí com a gente, tá bom?